O último chamado de Deus. Capítulo 1. Estrabismo. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. O título deste capítulo parece mais um termo oftalmológico do que religioso, não é mesmo? Contudo, tem tudo a ver com os versos que acabamos de ler. Quando Satanás usou a serpente para enganar Eva, o primeiro sentido que ela aguçou na recém-formada mulher foi a visão. Apesar da Bíblia iniciar dizendo que a serpente falou à mulher, percebam qual foi a primeira coisa que aconteceu após Eva ser enganada. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O primeiro engano do maligno desvirtuou os olhos da perfeição da ordem divina para o disfarce encantado da desobediência. Em meio a um mundo de árvores e frutos incontáveis, Eva olhou para o único lugar que o Senhor disse não toque e não coma. Ela foi além do que poderia ir. Atravessou a fronteira proibida, deu ouvidos à criatura em lugar do Criador e contemplou não apenas um fruto, mas a oferta do inimigo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Se vos abrirão os olhos. Realmente os olhos de Adão e Eva foram abertos, mas não mais para a vida, não mais para a beleza da criação divina, não mais para ver a Deus face a face, e sim para ver que a luz da justiça divina que envolvia seus corpos foi apagada, para ver que estavam nus e destituídos da glória de Deus, para ver o mundo que havia sido criado perfeito morrer dia após dia. Então, após a queda, a natureza começou a apresentar os sinais do resultado do pecado. As folhas caíam secas ao chão, as flores murchavam, os animais matavam e eram mortos, até que o primeiro homicídio da história da humanidade aconteceu. O primogênito do casal edênico assassinou o próprio irmão a sangue frio e deu início a um povo corrupto, cujas filhas que eram formosas corromperam a descendência de Sete. Com a morte de Abel, Adão e Eva ficariam por um bom tempo sem descendência, não fosse o terceiro filho do casal, Sete. Caim foi destituído de sua casa e condenado como fugitivo e errante pela terra. Ele cavou a sua própria cova quando escolheu praticar o mal e cumprir o seu desejo maligno, quando poderia ter feito diferente. Ele endureceu o coração a tal ponto que falou com o próprio Deus em tom de sarcasmo. Estúpida escolha! Permitiu que o mesmo vil sentimento que deu origem ao mal no coração de Lúcifer dominasse o seu coração. Não deu ouvidos ao Criador, preferindo seguir seus próprios impulsos. Caim cresceu ouvindo de seus pais o relato da criação, de como Deus criou todas as coisas e como, no princípio, colocou seus pais no jardim do Éden. Sabia do engano e da entrada do pecado, bem como da promessa de um Salvador, que lhes devolveria o direito de voltar a morar no lugar para o qual foram criados. Conhecia os mandamentos de Deus, bem como aquele que foi instituído antes mesmo do pecado. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Mas parece que nada o convencia de que Deus poderia ter sido menos duro com o erro de seus pais, que ele não tinha culpa de estar ali entre espinhos e cardos, quando poderia estar desfrutando das maravilhas do Éden. Não permitiu que seu coração fosse alimentado pela esperança da promessa de libertação dada por Deus, mas o endureceu com pensamentos egoístas e permitiu que Satanás dominasse as suas atitudes a tal ponto que se negou a sacrificar um cordeirinho no altar do Senhor, mas não mediu esforços
para golpear seu próprio irmão até a morte. Até que ponto o ser humano pode chegar sem o temor do Senhor? Até as últimas consequências. E foi isso que aconteceu com a geração antediluviana. Assim como Eva, deixaram-se dominar pelos olhos. Vendo a formosura das filhas de Caim, abandonaram os propósitos divinos. Deram as costas aos princípios eternos e, como primeiro homicida, cavaram a própria sepultura. O que os teus olhos estão contemplando? Nunca houve um tempo tão solene e ao mesmo tempo tão terrível como este. Eu ouso afirmar que já superamos em grande escala a corrupção dos antediluvianos. Como dizia a propaganda de uma ótica e joalheria local, muito conhecida por seu jargão: viu, gostou, levou. Não tem sido este o lema do mundo atual? Se você vê e gosta do que vê, por que não aderir? Por que não tomar para si? Por que não usar? Por que não fazer? Os filhos de Deus não pensaram duas vezes e tomaram para si mulheres que não eram tementes a Deus. Contraíram matrimônio sem a aprovação divina e foram seduzidos de tal forma que a corrupção foi geral. O mundo tornou-se um lugar horrível de se viver. Todos fecharam seus corações aos apelos divinos, a não ser por um homem que decidiu ser fiel em meio à infidelidade. Não foi sem razão que Cristo, ao ampliar o mandamento sobre o adultério, revelou em suas palavras que a maldade do gênero humano inicia na intenção do coração e no olhar. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 29. Os descendentes de Sete contaminaram-se com as mulheres de Caim, porque olharam para elas com intenção impura no coração. Não sacrificaram a visão em favor da salvação. Cristo não se refere à mutilação física dos membros, mas à mutilação no sentido espiritual. Se nossos olhos são tentados a pecar olhando na direção sul, então devemos voltar nossos olhos para o norte. Se os teus olhos são tentados por um copo de cerveja, o que você vai fazer em um bar? Se os teus olhos te fazem pecar na frente de um computador, por que ainda insistes em sentar diante de um? Se você não tem controle financeiro, o shopping é o último lugar onde você deve ir. Isto se chama renúncia. Os filhos de Deus não habitavam junto da descendência de Caim, ou seja, eles foram até lá. Permitiram que Satanás lhes aguçasse a curiosidade e foram ver a formosa estratégia que o maligno arquitetou. São os olhos a lâmpada do corpo, disse Jesus. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será envolto em trevas. Se os nossos olhos estão voltados para este mundo, todo o nosso corpo manifesta que pertencemos a este mundo. É uma consequência inevitável. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na imagem deles, até que Deus não mais pôde tolerar sua impiedade, e foram arrebatados pelo dilúvio. Fundamentos da Educação Cristã, página 422. As advertências da Santa Palavra de Deus têm sido negligenciadas e passadas por alto em nome do amor. As pessoas têm se contentado com belos sermões enlatados que pregam uma falsa piedade. Há uma contrafação acerca do amor de Deus. Satanás deleita-se ao perceber que o mundo o transformou numa lenda e caricatura cômica com um rabo e um par de chifres. Enquanto enche os olhos das multidões com um grande leque de entretenimentos e maldades, deleita-se em observar como eles mesmos procuram a própria destruição. A humanidade é movida pelo que vê, pelo que é agradável aos olhos e acaba caindo na mesma ruína que Eva caiu. Ao contrário da vitória de Cristo no deserto, muitos têm sido derrotados
ao contemplar a oferta demoníaca. Tudo isto te darei. E desviam o olhar do único que tem uma eternidade de riquezas para nos dar. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Para onde estás olhando? Saiba que por mais tempo que tenhas perdido olhando na direção errada, o Senhor lhe convida hoje a olhar na direção certa. Não perca mais tempo, pois não temos mais tempo a perder. Que como Pedro, você tenha a oportunidade de cair em si e olhar para aquele que tem os olhos fixos em ti. Olhando para Jesus, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se-nos um instinto natural. Desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais, entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Parábolas de Jesus, página 355.